Olá, pessoal! Iniciando mais uma aula de física, nossa aula 14, e nós vamos continuar estudando o universo, que foi a nossa última aula antes da avaliação. Dados sobre nossa aula de hoje, O título do capítulo Como Surgiu o Universo, volume 3 da apostila, capítulo 17, página 155. Acompanhem com a apostila e, como sempre, fazendo as anotações da aula, tá bem? Seguimos. O universo. Primeiro a gente tem que definir o que é o universo. O universo é o conjunto de tudo o que existe. Isso inclui, obviamente, o espaço, o tempo, a matéria, a energia. A gente considera o universo apenas os planetas e as galáxias. Mas em física, o universo é tudo o que existe. Então, a gente não pode ter algo fora do universo, ou enxergar alguma coisa que está fora do universo, ou olhar o universo de fora, porque o universo é tudo o que existe, tá? Nós conhecemos tudo o que existe? Não. Quando a gente fala de universo, na verdade, o que nós conhecemos é o universo observável. Ah, Carol, então é o universo que a gente observa a olho nu. Não. O universo observável é aquilo que a gente consegue entender e estudar através da radiação que chega à Terra. Então, a gente consegue entender esses sinais, decodificar esses sinais e estudar esses sinais. Então, o universo observável é aquilo que nós temos conhecimento, tá? E não necessariamente aquilo que a gente enxerga a olho nu. Vamos considerar as teorias que explicam, o universo. Qual a teoria que explica o universo? A teoria que explica o universo é a teoria do Big Bang, Essas ideias sobre o universo, elas são, enfim, povos muito antigos já estudavam, já observavam o céu noturno, já tinham as suas ideias sobre o espaço, sobre os planetas, mas as contribuições realmente mais significativas para as teorias que nós consideramos hoje em dia começam lá com Lamaitre, um padre católico que, junto com Friedmann, um alemão, um cientista alemão, de trabalhos, na verdade não juntos, Eles tinham trabalhos separados, mas enfim, na mesma época, eles estudaram então as questões relativas ao universo e chegaram à conclusão de que o universo estava em expansão e não era algo estático, como se acreditava até então. Então, esses estudos são imprescindíveis para formar a teoria do Big Bang, que depois sofreu contribuições de diversos cientistas, aí vale citar George Gamow e Hubble, inclusive onde você existe a lei de Hubble, que diz que as galáxias que estão mais afastadas de nós, elas se distanciam com uma velocidade maior de nós, da nossa galáxia, da Via Láctea. Mas enfim, vamos voltar ao Big Bang. Você já conhece esse termo, eu tenho certeza. Big Bang é aquela série que durou tempo demais e tinha piadas que quase ninguém entendia? Não. Big Bang, que eu estou dizendo, é a ideia sobre o universo, sobre a criação do universo, entre muitas aspas, e vou chegar lá por que tantas aspas. Big Bang foi uma explosão que deu origem ao universo? Não exatamente. Big Bang não foi uma explosão. Na verdade, o Bang não ajuda, Essa ideia de Big Bang, de uma explosão que do nada criou o universo e aí, enfim, tudo que existe. O Big Bang, na verdade, essa teoria, ela diz que o universo ele sofreu uma inflação, tá? Imagina que você inflama um balão. A teoria é basicamente isso. Era uma parte muito concentrada, como toda a matéria que existe, uma temperatura extremamente elevada, de milhões e milhões de graus Celsius, que começou a inflar.
E aí sim você tem um movimento lento, não é uma explosão, um movimento lento de inflação. E aí sim você tem toda a expansão do universo. A teoria do Big Bang, ela explica muito mais a estrutura do universo como nós conhecemos, do que exatamente o início do universo. Por que digo isso? Porque não fala na teoria do Big Bang exatamente o que criou o universo. Na verdade, o que a gente entende é como este universo reagiu, enfim, evoluiu ao longo do tempo. E é isso, a partir de instantes após o seu início. Então, ela fala exatamente sobre o momento inicial, ali, o 0,00000 segundos. Não, ela vai falar sobre o comportamento do universo uma vez que ele teve início. Começou com uma estrutura muito densa, onde toda a matéria estava ali extremamente concentrada, temperaturas elevadíssimas, e aí você começa a inflação do universo. Não foi o estalar de dedos, uma explosão e pá, tudo se fez. A ideia não é essa, tá bom? E aí, enfim, tivemos toda a evolução, né? Você começa com o crescimento do universo, com a expansão, as temperaturas começam a diminuir, você começa a ter uma expansão muito mais elevada, e aí você começa a formar partículas, formar finalmente as partículas que dão origem aos elementos, aos átomos e tudo que conhecemos. Após o Big Bang, você tem, após, não necessariamente instantes após uma passagem de tempo, com a diminuição da temperatura, você tem finalmente a formação das partículas. E aí vocês vão reconhecer aqui no início da imagem, prótons, nêutrons e elétrons não são estranhos para a gente. Próton, partícula positiva, nêutron, uma partícula que fica dentro do núcleo atômico e não tem carga, elétron é uma partícula negativa e fica na eletrosfera. Porém, amados, nós temos o conceito de antimatéria. O que é a antimatéria? Tá? É como se fosse um par da matéria que a gente conhece. O próton, ele tem o seu inverso na antimatéria, que é o antipróton. Repara que a carga é negativa. O antinêutron também não tem carga. E a antimatéria do elétron é o pósitron, que tem uma carga positiva. Quando existe o choque da matéria com a antimatéria, é uma reação que se chama reação de aniquilação de pares. Esse choque entre a matéria e a sua antimatéria, você gera aniquilação dos pares, liberando fótons, liberando luz, tá? Só que aí, amados, temos a seguinte questão, né? Porque se a matéria se choca com a sua antimatéria e produz luz, mas a gente está aqui, somos matéria. Algo de errado não deu certo. Porque essa reação, essa proporção, ela não é idêntica, tá? Suspeita-se que, pelo núcleo da antimatéria ser muito instável, você não tem a mesma quantidade de matéria do que de antimatéria. Então, obviamente, com o passar do tempo, se teve muito mais matéria do que antimatéria. Então, na verdade, iniciou-se então o surgimento das estrelas, das galáxias e por aí vai. Na verdade, a gente começa com a formação dos elementos. Um dos elementos logo iniciais, hélio e lítio. Então, após a formação dos elementos, aí você começa a formar os outros corpos celestes. Outros corpos celestes, esses que são as galáxias e as estrelas. Uma das teorias diz que como a matéria começou a se concentrar em determinadas regiões do espaço, favoreceu então o surgimento ali das galáxias
e de todos os corpos celestes que formam as galáxias. Existem atualmente, na verdade assim, conhecemos no universo observável 200 bilhões de galáxias. Estima-se que existem algo na casa de 200 trilhões de galáxias. Nós conhecemos 200 bilhões, já é um número bem considerável. Não sei se vocês tinham noção da quantidade de galáxias que existem no universo. Cada galáxia sendo formada por bilhões de estrelas. Para o universo, nós somos apenas mais uma galáxia entre bilhões de galáxias. E aí, somos mais uma nesse mundaréu de galáxias, mas pra gente essa é a galáxia mais importante, não é mesmo? É a nossa galáxia, a galáxia em que se encontra o planeta Terra. E o planeta Terra surgiu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. É quando ele começa a tomar forma. Ele já surgiu dessa maneira maravilhosa que conhecemos? Obviamente que não. Era um ambiente completamente inóspito, com atividade vulcânica muito elevada. Enfim, com o passar dos anos na sua formação, a temperatura se estabilizou, a atmosfera adquiriu as características que nós conhecemos hoje, e a vida humana na Terra, estima-se que ela surgiu há apenas 350 mil anos. Nós somos uma vírgula na história da Terra, na história da formação da Terra. Impressionante. Seguimos. E aí a gente vai falar um pouquinho também, a gente falou um pouquinho sobre a formação da Terra, vou falar um pouquinho sobre o sistema solar, que vocês já estão cansados de saber os planetas que formam o sistema solar, o nosso sistema, o sistema em que a Terra se encontra. O sistema solar é composto por todos os corpos que estão sob a atração gravitacional do Sol, né? A nossa estrela aqui nessa galáxia. O que vai incluir 8 e não 9 planetas, que vocês sabem muito bem quem são: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além dos planetas, temos os planetas anões e os demais objetos, cometas, satélites naturais, por exemplo, a Lua é o satélite natural da Terra, faz parte do sistema solar. E por aí vai. Os planetas, eles são divididos em planetas rochosos, tá? Essa é uma das classificações. Mas antes, deixa eu só considerar para vocês essa diferença entre planeta e planeta anão. O que é um planeta? Planeta, segundo a União Astronômica Internacional, é um corpo que orbita uma estrela, no nosso caso, o Sol. É um corpo esférico, tá? Segundo a União Astronômica Internacional, para ser considerado um planeta, o meu corpo celeste deve ser esférico. Reparem, não plano, esférico. E ele deve ter uma órbita livre. Guarde esta informação, ele deve ter uma órbita livre. Usaremos essa informação um pouco mais à frente. Enfim, quais são os planetas rochosos, aqueles que apresentam uma crosta sólida? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses são os planetas rochosos. Além dos planetas rochosos, temos os planetas gasosos. Isso mesmo, nem todo planeta possui uma superfície rochosa. Dividimos entre rochosos e gasosos. E os gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além destes 8 planetas, nós também temos outros corpos que formam o nosso sistema solar, como os planetas anões. Os planetas anões também orbitam ao redor do Sol, também são esféricos, porém, eles não apresentam órbita livre.
que isso significa? Lembra quando vocês veem uma imagem do sistema solar? Não precisam lembrar, caso vocês não saibam, é só consultar a página 160 e 161 da apostila. Observem a imagem. Reparem que a órbita da Terra, por exemplo, ela não é ocupada por nenhum outro planeta, por nenhum outro corpo celeste. A órbita é livre. Diferente de Plutão. Plutão era considerado um planeta, porém ele não é mais. Por que ele não é mais? Porque se descobriu que existiam outros planetas que ocupavam aquela mesma órbita. Então ele não podia mais ser considerado um planeta, porque ele tinha as mesmas características que aqueles outros corpos celestes. Portanto, Plutão foi rebaixado a planeta anão. E aí, vamos lá. Os planetas anões, né, esses planetas anão, ou anões, enfim, errei aqui o plural, talvez, anões mesmo. Errei um pequeno erro do plural. Esses planetas anões, eles são classificados de acordo, na verdade, com a posição deles em relação a um cinturão de asteroides. Se eles estão internos ao cinturão ou se eles estão externos ao cinturão. Interno ao cinturão só tenho um, que é o planeta Ceres. Externo ao cinturão eu tenho Haumea, Makemake, Eris e Plutão. Plutão já foi um planeta, não é mais, tá? E aí, amados, estudamos um pouquinho sobre o universo e aí você pode se perguntar, ó céus, tudo o que a gente conhece, teoricamente, tem um início, um meio e um fim. Portanto, teria fim o universo? Existem duas teorias para explicar um possível fim do universo. Uma delas, que seria o grande colapso, diz que em algum momento o universo vai parar de expandir e vai começar o processo inverso, a contração. Pode contrair até voltar ao seu estágio inicial, que era lá aquela pequena concentração absurdamente alta de toda a matéria que existia e numa temperatura extremamente elevada. Então, essa é uma das teorias, o grande colapso. Depois da expansão, viria a contração do universo. Ou, existe uma segunda teoria, que diz que o universo ele não vai parar de expandir. E você pode pensar que ótimo, então não tem problema. O problema é que, segundo a lei da termodinâmica, esse universo vai expandir até um tal ponto que ele vai virar apenas uma névoa cinzenta e fria. Porque o choque entre as partículas não será mais o suficiente para fornecer energia. E aí, isso é conhecido como o grande congelamento. Bem, vamos aqui finalizar com essas duas teorias sobre o fim do universo, mas cabe lembrar, não é mesmo, que isso ainda vai demorar bastante tempo para acontecer, bastante mesmo. E aí, para finalizar, vocês obviamente vão exercitar esses conhecimentos. Página 163 e 164. Na página 163, eu quero as respostas dos exercícios 7, 8 e 11. E na página 164, as respostas do exercício 14. Me mandem as fotos dos exercícios, das respostas dos exercícios, até o final da nossa aula. Se vocês conseguirem fazer e mandar as fotos antes da nossa aula, melhor ainda, porque a gente vai utilizá-la apenas para tirar as dúvidas. Já enviei para vocês as notas da prova de física e vamos utilizar, obviamente, a aula também para discutir um pouquinho sobre a prova. Enfim, foi isso e a gente se vê daqui a pouquinho.